Olá pessoal, tudo bem? Bom, vamos dar sequência aqui nos conteúdos que a gente estava trabalhando. Hoje a gente vai trabalhar Química 4, o módulo 2. A gente já havia começado esse módulo em sala de aula. Acontece que ficou faltando o finalzinho, que foi a parte de concentração das soluções. Então a gente viu a parte de solubilidade, gráfico de solubilidade, coeficiente de solubilidade, mas ficou faltando parte final de concentração, tá? Então eu vou estar passando para vocês hoje esse final, para a gente finalizar esse capítulo. Bom, só para a gente lembrar, então, uma solução, ela é composta do soluto mais solvente. E a solução, necessariamente, ela é uma mistura homogênea, que pode estar em 3 estados físicos. No estado sólido, por incrível que pareça, a gente pode ter uma solução, uma mistura homogênea no estado sólido. Por exemplo, uma aliança, um anel. A gente acha um anel de ouro. Não tem só ouro ali, tá, pessoal? Ele é composto de ouro, prata, cobre. Então, geralmente, a gente tem mistura aí desses elementos formando essa mistura homogênea. E homogênea é porque simplesmente a gente não consegue ver essa separação. Ou ela pode ser também líquida. Um exemplo clássico é quando eu pego um pouco de sal e coloco em um copo de água. Então, isso vai formar uma mistura homogênea, porque o sal vai dissolver na água. E também uma mistura gasosa. O ar que a gente respira, ele é uma mistura de 2 gases, nitrogênio e oxigênio. Uma mistura homogênea, porque simplesmente a gente não consegue separar esses componentes. Detalhe, pessoal, toda mistura gasosa é homogênea, porque sempre vai ser uma solução. A gente nunca vai conseguir separar aí esses 2 gases, visualizar a separação de 2 fases de gás, tá? Sempre vai ser homogêneo. Mas como que eu vou saber quem é soluto e quem é solvente? O soluto, ele está presente em menor quantidade, já o solvente é aquele que está presente em maior quantidade. E lembrando, soluto é aquele que é dissolvido, solvente é aquele que dissolve o soluto. Então, a gente vai precisar desses dados de saber as quantidades de soluto e de solvente para fazer os cálculos de concentração. O primeiro tipo de concentração que a gente vai estudar é a concentração comum, que é aquela muito conhecida, onde a gente fala, a concentração é massa sobre volume. Mas massa de quem? O volume de quem? Então, aqui, pessoal, para a concentração comum, a gente vai trabalhar com massa do soluto pelo volume da solução. Quais unidades a gente usa para isso? Gramas por litro, miligramas por litro, quilogramas por litro. A mais comum que a gente utiliza é gramas por litro. Então, vamos supor que eu pegue 40 gramas de NaOH, hidróxido de sódio, e coloque em um becker com 400 ml de água. Bom, então eu vou colocar, misturei, vou ter uma mistura homogênea. Qual que é a concentração que eu vou ter do soluto nessa solução? Bom, basta a gente pensar um pouquinho. A concentração do hidróxido de sódio vai ser o quê? A massa que eu tenho dele dividido pelo volume da solução total. Bom, aqui a solução, ele me deu 400 ml. Eu quero passar isso para litro. 1 litro representa 1000 ml, então 400 ml é igual a 0,4 litros. Só uma etapazinha anterior aí para a gente converter isso para litro, tá? Porque eu quero a unidade em gramas por litro. Bom, então lá eu vou ter 40 gramas do NaOH dividido por 0,4 litros de solução. Isso vai me dar um valor, então, de 100 gramas por litro. E aí eu chego na concentração dessa solução que foi pedida. Então, isso quer dizer, pessoal, que mas eu não coloquei 100 gramas ali. Eu não estou dizendo isso. Só que quando a gente converte esse tipo de... para ter essa concentração padronizada numa unidade específica que a gente quer, a gente vai estar fazendo conversões. Então, aqui significa que se eu tiver 1 litro de solução e eu quiser manter a mesma proporção dessa solução que eu preparei, eu preciso ter lá 100 gramas. Então, é isso que quer dizer, tá bom? Já a densidade também é massa sobre o volume. Aí você pode pensar, mas não é a mesma coisa, então? Não.
Por quê? Porque a densidade agora a gente vai trabalhar com a massa da solução dividido pelo volume da solução. Então, muito cuidado com isso, pessoal. É massa sobre volume? É, também, igual a concentração comum. Mas agora eu estou falando só da solução. Então, eu peguei esse exemplo do álcool etílico hidratado aí, em que a densidade dele, 0,8 gramas por ml. O que a densidade está me falando? Que se eu pegar 1 ml da solução e pesar, eu vou ter exatamente 0,8 miligramas. É isso que a densidade me fala, tá? Então, eu estou relacionando massa da solução com volume da solução. Muito cuidado para não confundir isso. Então, aqui eu coloquei justamente uma comparação entre as duas. As duas são massa sobre volume, só que na concentração eu tenho massa do soluto e na densidade eu tenho massa da solução. São coisas diferentes, tá? Uma terceira relação que a gente vai ver é porcentagem em massa ou título. Então, o título é igual a massa do soluto por massa da solução. Então, se a porcentagem em massa ou título em massa, é porque significa que eu estou relacionando massas. Massa de quem? Massa do soluto com massa da solução. Quem que é a massa da solução? É a massa do soluto mais a massa do solvente. Ok? Por isso que lá no comecinho eu lembrei para vocês o que era a solução, que era soluto mais solvente. Então, vamos supor que eu pegue 90 gramas de água e adicione lá 10 gramas de açúcar. O que eu vou ter aqui, então? Bom, primeiro, o açúcar é meu soluto e a água é meu solvente. Até aí, tudo bem. Então, eu vou pegar lá a formulinha que a gente tem, massa do soluto dividido pela massa do soluto mais solvente, e vou substituir. Então, eu tenho 10 gramas do soluto e vou dividir por 10 gramas do soluto mais 90 do solvente. Chego, então, em 10 gramas dividido por 100 gramas, 0,1. Uai, não tem unidade? Não, pessoal, o título não tem unidade, porque eu estou relacionando as mesmas grandezas. Então, massa com massa, grama com grama, eu simplesmente corto e não tem unidade, tá bom? Mas eu posso representar esse título em porcentagem. Então, se eu multiplicar por 100, eu vou ter, então, 10%. E aí eu digo que essa relação é massa-massa. A representação que a gente tem é essa daí que eu coloquei. 10% massa-massa. O que quer dizer isso, pessoal? Que se eu pegar 100 gramas dessa solução aí, 10% dela é do meu soluto. É isso que quer dizer o título, tá bom? E aí eu não coloquei aqui, mas existe também o título em volume, ou porcentagem volume-volume. O que vai mudar? Que agora, ao invés de grama, eu vou estar trabalhando com alguma unidade de volume. Pode ser litro, pode ser ml, enfim, a relação vai ser a mesma, o jeito de fazer a mesma coisa, mas agora a gente vai trabalhar com volume. Tudo bem? Não coloquei para a gente não estender demais. Uma outra concentração que a gente pode calcular é em partes por milhão, que é o famoso ppm. Ela não é tão utilizada. Por quê? Porque a gente utiliza para soluções muito diluídas. Então, para medir poluente nos rios, ou substâncias tóxicas, ou dosagem de fármacos. Então, são quando a gente tem soluções muito diluídas, concentrações muito pequenas, tá? Bom, eu coloquei um exemplo aqui para a gente tentar enxergar como é que funciona partes por milhão. É simplesmente uma relação, tá, pessoal? Não tem muita dificuldade nisso. O soro fisiológico, ele é composto de 0,9% massa-massa em NaCl. O que quer dizer isso? Que 0,9 gramas de NaCl está presente em 100 gramas de solução. Entendido? Ou seja, 0,9 partes está presente em 100 partes. Agora eu vou simplesmente ir fazendo uma relação, multiplicando isso pelo mesmo valor. Então, vamos supor que eu multiplique por 10. Agora eu vou ter 9 gramas em 1.000 gramas de solução. Então, 9 partes em 1.000 partes. Vou continuar fazendo isso. Multipliquei agora por 100. Eu vou ter 900 gramas em 100.000 gramas. Então, 900 partes em 100.000 partes. E multipliquei agora por 10 de novo.
Então, agora eu tenho 9.000 gramas de NaCl em 1 milhão de partes de NaCl, ou 1 milhão de gramas de solução. Então, eu tenho 9.000 partes em 1 milhão de partes. Ou seja, pessoal, eu tenho 9.000 partes por milhão, que é exatamente o ppm. O que isso quer dizer, então? Resumindo, que se eu tiver x ppm, isso é a mesma coisa que eu dizer que eu tenho x partes do soluto em 10 a sexta partes da solução. O que é 10 a sexta? Milhão, ok? Observação. Se eu dizer, se a minha unidade já tiver em miligramas por quilogramas, isso já está representando ppm, tá? E quando o exercício falar sobre a densidade do solvente, eu preciso considerar igual à densidade da solução, tá? Então, são duas observações aí que a gente precisa estar atento a isso. No livro de vocês também vai ter ppb, que é partes por bilhão. O que muda? É que ao invés agora eu ter aqui 1 milhão, eu vou ter mais 3 zeros, 1 bilhão. Então, eu vou ter x partes do soluto em 10 a nona partes da solução, que é o bilhão, tá bom? Só isso. Concentração em mol por litro é muito comum. Também é chamada de concentração molar ou molaridade. Esses dois nomes não são mais usados, mas de vez em quando ainda aparecem por aí. Então, por isso que eu estou trazendo para vocês. Vamos supor que eu coloque 245 gramas de ácido sulfúrico, H2SO4, e complete essa solução para 500 ml. Estou dizendo que eu coloquei 500 ml de água aqui? Não. Eu estou dizendo que eu completei o volume da solução até 500 ml, tá? Não confunda. Bom, primeira coisa, se a concentração em mol por litro, eu preciso saber quantos mols eu tenho nessa solução. Então, para achar o número de mols, a gente já viu em aula que é a massa em gramas dividido pela massa molar em gramas por mol. Então, eu vou ter 245 gramas de H2SO4 dividido pela massa molar dele, que é 98 gramas por mol, dando um total aí de 2,5 mol. Só que eu tenho 2,5 mol em 500 ml, certo? Que é o volume total dessa solução que eu preparei. Só que eu quero calcular, a gente não calcula geralmente tantos mols em 500 ml. Geralmente a concentração é mol por litro, 1 litro, que representa 1.000 ml. Então, eu vou fazer essa regrinha de 3 e chego então que eu tenho 5 mols em 1.000 ml. Ou seja, pessoal, a concentração dessa solução que eu preparei é 5 mols por litro, ok? A gente tem também concentração molar ou molalidade. O que significa isso? Ela vai indicar a relação entre o número de mols do soluto em 1 kg do solvente. Então, aqui a massa do solvente é fixa, a gente não vai mudar isso. É representado pela letrinha W aí. E aí, a gente vai ter a unidade para representar isso é mol por quilograma, ou molar. Então, se eu falar molar, eu estou dizendo que é mol por quilograma. Um exemplo disso, se eu pegar uma solução, um soluto, que é o NaOH, e vou colocar 0,20 mols. E da água, que é o solvente, eu vou colocar 0,50 quilogramas. E eu quero saber qual que é a concentração. Então, o número de mols do soluto é 0,2 e número de mols, o quilograma de solvente, é 0,5. Só que eu quero achar para 1 quilograma, certo? Que é a concentração molar. Então, eu vou ter exatamente o dobro, que é 0,40 mol por quilograma ou molar, ok? A vantagem de utilizar essa concentração, apesar de não ser muito comum para a gente, mas sim, às vezes em indústrias é muito utilizado, porque a concentração nunca vai mudar, a massa nunca vai mudar, ela não varia com a temperatura. Então, por isso que é uma maneira importante aí das indústrias utilizarem esse tipo de concentração. Bom, pessoal, em relação às concentrações era isso, tá? Dessa parte é muito importante que vocês façam os exercícios. Então, já tinha sido enviado um roteiro de estudos para vocês
da semana passada. Então, assistam as videoaulas que foi indicada, leiam o conteúdo e resolvam as atividades. Em relação à tarefa de casa online, quero chamar a atenção para o prazo, tá? Porque eu vou gerar os relatórios, então fiquem atentos a isso. E em relação às dúvidas, já foi disponibilizado para vocês o canal de atendimento do SAS Conecta. Então, vocês vão poder entrar em contato com os professores para tirar as dúvidas que surgirem. Então, eu estou à disposição de vocês para ajudá-los da melhor maneira possível aí, tá bom? No mais, bons estudos. Fiquem em casa, pessoal. Vamos todo mundo fazer a nossa parte. Até mais.